Na terra de Canaã, vivia um homem chamado Jacó. Ele tinha 12 filhos, mas José era o seu favorito. Jacó amava José profundamente, mais do que qualquer um dos outros filhos. Ele até lhe deu um presente especial, uma túnica colorida, algo que nenhum dos outros filhos recebeu. Era um símbolo do amor de Jacó por José, um sinal visível de sua preferência. Mas essa preferência despertou inveja nos corações dos irmãos de José, que se sentiam injustiçados. Eles se sentiam desprezados e traídos, como se não fossem importantes para o pai. O favoritismo de Jacó plantou as sementes da rivalidade familiar, criando um ambiente de tensão constante. A relação entre os irmãos se tornou tensa, um barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. José era um jovem de caráter nobre, sempre disposto a ajudar e a fazer o bem. Ele se preocupava com seus irmãos, mesmo quando eles não retribuíam o sentimento. Mas a inveja deles era profunda, enraizada em seus corações. Eles não suportavam a ideia de José ser o favorito, e isso os consumia. Os irmãos de José começaram a tramar contra ele, planejando maneiras de se livrar dele. Eles murmuravam pelas costas de José, discutindo seus planos em segredo. Eles o excluíam de suas atividades, deixando-o de lado em todas as ocasiões. A raiva deles crescia a cada dia, alimentada pela inveja e pelo ressentimento. Certa noite, José teve um sonho. Ele não sabia que esse sonho mudaria sua vida para sempre. No sonho, ele estava no campo com seus irmãos, amarrando feixes de trigo. Era um dia comum de trabalho árduo. De repente, o feixe de José se ergueu. Ele se destacava entre todos os outros. Os feixes de seus irmãos se curvaram diante do dele como se estivessem prestando reverência. José, inocente e cheio de entusiasmo, contou o sonho para seus irmãos. Ele não imaginava a reação que isso causaria. Ele não sabia que estava alimentando a fúria deles. Seus irmãos não gostaram nada do que ouviram. Os irmãos de José ficaram furiosos. A inveja começou a crescer em seus corações. "Você pensa que vai nos governar?" perguntaram com desprezo. A ideia de serem liderados por José era insuportável. O sonho de José era uma afronta para eles. Sentiam-se humilhados e desrespeitados. Era como se ele estivesse proclamando sua superioridade. Isso era algo que eles não podiam aceitar. A inveja se transformou em ódio. A relação entre eles nunca mais seria a mesma. Eles não conseguiam mais suportar a presença de José. A tensão era palpável. Os irmãos decidiram se livrar dele. A conspiração começou a tomar forma. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Este sonho era ainda mais impressionante. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Era uma visão grandiosa e cheia de significado. José, esperançoso, contou o sonho para seus irmãos e seu pai. Ele acreditava que o sonho tinha um propósito especial. Jacó repreendeu José, mas guardou as palavras do filho em seu coração. Ele sabia que havia algo mais profundo ali. Os irmãos de José ficaram ainda mais furiosos. A raiva deles só aumentava. Eles viram os sonhos como uma ameaça direta. Sentiam que José queria tomar o lugar deles. "Ele quer ser nosso mestre", gritavam. A ideia era insuportável para eles. Eles não conseguiam mais se conter. A raiva estava prestes a explodir. A raiva deles estava prestes a se transformar em violência. O destino de José estava em perigo. Um dia Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam. José, obediente, partiu para Dotã. Ao longe, os irmãos de José o viram se aproximando. "Lá vem o sonhador", disse um deles, com escárnio. A visão de José reacendeu a fúria adormecida em seus corações. Eles decidiram matá-lo. Rúben, o irmão mais velho, tentou impedi-los. "Não devemos matar José. Vamos jogá-lo neste poço", sugeriu.
Rúben planejava, secretamente, resgatar José mais tarde. Os irmãos concordaram, arrancando a túnica colorida de José. Eles o jogaram no poço, deixando-o à própria sorte. Section 4. Vendido como escravo. O destino de José. Enquanto José gritava do fundo do poço, desesperado e sem esperança, os irmãos se sentaram para comer, indiferentes aos seus apelos. De repente, uma caravana de mercadores se aproximou, trazendo uma nova oportunidade. Judá, outro irmão, teve uma ideia brilhante. Vamos vender José como escravo, propôs. Os irmãos concordaram rapidamente. Eles puxaram José para fora do poço, sem qualquer remorso. Ele implorou por piedade, mas seus gritos foram ignorados cruelmente. Os mercadores levaram José para o Egito, uma terra distante e desconhecida. Lá, José foi vendido como escravo para Potifar, um oficial importante do faraó. José havia sido arrancado de sua família e de tudo que conhecia, sentindo uma profunda tristeza. Ele estava sozinho, em uma terra estrangeira, sem ninguém para confiar. Section 5. Um fio de esperança. José no Egito. Apesar de tudo, José não se desesperou. Ele se agarrou à sua fé. José trabalhou duro na casa de Potifar. Ele era honesto e dedicado. Deus abençoou José e ele prosperou. José se tornou o administrador da casa de Potifar. No entanto, o destino de José ainda reservava mais provações. Mas, mesmo diante da adversidade, José nunca perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava com ele. Section 6. Uma lição de fé e perseverança. A história de José é uma história de fé, perseverança e perdão. José enfrentou a traição, a escravidão e a injustiça. Mas ele nunca perdeu a fé em Deus. Ele superou os desafios com coragem e determinação. José nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, devemos manter a esperança. Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando não entendemos os desafios que enfrentamos, podemos confiar que Deus está no controle. José perdoou seus irmãos. Ele reconheceu que Deus havia usado a traição deles para um propósito maior. Section 7. Inscreva-se para mais. E aí, gostou da história de José? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até a próxima!